Nós vamos orar. As pessoas que estão chegando aí também no YouTube da igreja, nós vamos fazer uma oração para nós iniciarmos o nosso estudo da nossa proposta, né, dos quatro quinta-feira que a gente ia tratar a questão da mordomia. Hoje é a última. Então hoje nós vamos falar sobre o corpo, que é a última maneira, né, de nós servirmos ao Senhor através do nosso corpo. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, muito obrigado por essa noite. Te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença, reunidos como igreja, como corpo do Senhor, Pai. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão, os que estão em casa também, que irão participar do culto. Que o Senhor possa falar com cada um de nós segundo a Tua vontade. E que o Senhor nos ensine, Pai amado. Que o Senhor nos revele o Teu querer através da Tua palavra. Ministra no coração de cada pessoa que se achegou aqui e dos que estarão acompanhando também através do YouTube, Senhor. Nós assim colocamos esse tempo nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Nós vamos aí para o primeiro texto, 1 Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos então hoje falar sobre a questão da mordomia do nosso corpo, tá? Lembrando que a gente falou da mordomia dos nossos recursos materiais, financeiros, falamos da natureza, o que mais que a gente falou? E do tempo, né? E hoje a gente vai então encerrar falando sobre a mordomia, né? Através do nosso corpo. O texto então que nós vamos usar aqui de base é 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19 em diante. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então nós vamos falar sobre a primeira parte aí desse estudo sobre o corpo, sobre a questão do nosso corpo não pertencer a nós. Paulo é muito claro, né, quando ele fala que o nosso corpo ele é santuário do Espírito Santo. E quando a gente fala de santuário, qual que é a primeira coisa que vem na nossa mente? Quando a gente fala santuário, eu não lembro da igreja evangélica, né? Eu lembro da igreja católica. É aquele negócio sagrado, né? Aquelas imagens, estátuas, aquelas construções e arquiteturas góticas, né? Que nos remete a uma coisa espiritual, né? E se a gente trazer para o lado físico, humano, é exatamente parecido com isso, né? O nosso corpo, ele é uma habitação do Espírito Santo. Então, assim, não é um simples corpo. O que eu faço através do meu corpo, eu vou prestar conta com o Senhor, porque eu sou o santuário, então, do Espírito Santo. Paulo, ele vai um pouquinho mais longe, né? Ele fala assim, ó, que nós não somos de nós mesmos. Tem muita gente que fala assim, é meu corpo, minhas regras. O meu corpo, eu faço o que eu quiser do meu corpo. A vida minha, eu cuido dela do jeito que eu quero, né? E na verdade, biblicamente, essa história é enganosa, né? O mundo prega isso, né? Nós estamos vivendo numa tensão da questão da sexualidade, do gênero. E uma das coisas também que está dentro dessa questão que a gente tem discutido hoje na sociedade é a questão do aborto, né? Algumas mulheres, elas querem o direito de abortar. E a frase que elas usam é exatamente essa: o meu corpo são minhas regras. Segundo esse texto de Paulo, nós vemos que isso é um engano, é mentira, né? O corpo não é meu, o corpo tem um dono. O próprio Paulo fala que eu sou santuário, e depois ele fala que o meu corpo
não pertence a mim mesmo. E por que não pertence a mim mesmo? Olha o que Paulo fala no versículo de número 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A palavra que o apóstolo Paulo aqui usa é que eu e você fomos comprados. Quando eu compro alguma coisa, aquilo passa a pertencer a mim, né? A gente, pelo relato aqui bíblico, fala que nós somos comprados. E quando que nós fomos comprados? Nós fomos comprados lá na cruz do Calvário, quando Cristo entregou a sua vida por mim e por você. Então, o corpo meu, ele teve um preço. O preço de sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, através do meu corpo agora, então, eu tenho que glorificar a Deus. E eu queria abrir para a pergunta agora, se vocês pudessem, né? Ou perguntar ou comentar. Eu acho que é melhor comentar, melhor dizendo. Como que eu glorifico a Deus através do meu corpo? Quem poderia falar aí? Eu até desço aqui para vocês usarem o microfone. Como que eu uso, ou como eu glorifico a Deus através do meu corpo? Quem quer falar primeiro? Fala aí, Má. Pensa aí. Você faz uma coisa boa para glorificar a Deus através do corpo. Pensa aí. Andréia. Oi? Vivendo em santidade, sim. Eu glorifico a Deus através do meu corpo. O que mais? Tem bastante coisa, gente. Oi? Então, mas as vontades como? Ah, sim, não satisfazer as vontades da carne. Ah, tá, aí sim. Tá, eu glorifico a Deus também não satisfazendo as vontades da carne. Nem todas, né? Que nem assim, uma vontade da carne que é a comida. É uma vontade carnal, não é? Física. Agora o excesso da comida é o quê? É a gula, é o pecado. Então, quando eu excedo a minha vontade da carne, que é o comer, eu sou guloso, automaticamente eu estou maltratando o meu corpo e eu não estou glorificando a Deus através dessa atitude que é uma simples refeição. Quem mais pode falar? Como eu glorifico a Deus através do corpo? Cuidando bem da saúde, o que vocês acham? Quando eu cuido bem da minha saúde, eu estou glorificando a Deus através do meu corpo? Sim. Né? Quando eu durmo bem, né? Eu tenho uma disciplina de dormir até certo horário e acordar até certo horário. Será que eu estou glorificando a Deus através disso? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Sim. Quando eu estou com alguma coisa, eu vou no médico, cuidar da minha saúde, eu estou glorificando a Deus? Ou não? Deus cura tudo, né? A gente ouve dos crentes raiz, né? O Senhor é o meu médico. O Senhor é o meu médico. Ele é o médico dos médicos, mas Ele deixou... Oi? Os comprimidinhos é bom de vez em quando, né? E a gente precisa então entender que não é só na questão espiritual. A questão do corpo fala também da questão física. Vamos pensar numa coisa aqui, a gente está num culto de estudo. Se Paulo não cuidasse bem da saúde dele, presta atenção no que eu vou falar. Se ele não cuidasse dessa questão da mordomia do corpo dele, será que ele ia ter disposição para fazer a obra missionária que ele fez? O que vocês acham? Não. Quando a gente está enfermo, você tem vontade de fazer o que, Andréia? Nada. Uma gripe que nos atinge, tira sim a vontade de caminhar, de fazer uma visita, de fazer qualquer coisa, né? Então, se a gente não entender que a questão física do corpo é tão importante quanto a questão espiritual, nós estaremos falhando na questão da mordomia do nosso corpo, né? Ou servindo a Deus através daquilo que Ele deu a nós, que é o nosso corpo, tá? Por que eu falei da Dari? Quando a gente faz uma atividade física, eu estou fazendo o que com o meu corpo? Cuidando dele, né? Ela dá aula de pilates. Quando eu faço exercício, quando eu estou fazendo a questão da mobilidade, equilíbrio, estou cuidando do meu corpo. Você acha que Deus vai falar assim, olha, esse cara só pensa em malhar, só pensa em academia, Não, gente. A gente não pode ter o exagero, extravagar, né? Extravagância, né? A gente não pode.
que aí já entra numa outra coisa que a gente vai falar aqui. Mas se eu estou cuidando, pensando no meu bem-estar e cuidando do corpo que Deus me deu, eu estou sim sendo um bom mordomo no corpo que o Senhor concedeu a mim. Deu para entender aqui? Então, glorificar a Deus através do corpo, a gente pode abrir um leque aqui grande. Alguém quer falar alguma coisa dentro da questão do glorificar? A autora do estudo, a nossa professora Rayane, tem algum acréscimo aqui, doutora? Não? Então vamos para frente aí. Você já pensou sobre o cuidado com o seu corpo como parte da sua vida espiritual e a sua vida em adoração a Deus? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ou a Rayane, quando ela fez o estudo, pensou com isso? Será que através do meu corpo mesmo, meu corpo físico, eu estou cuidando dele como uma parte da minha vida espiritual e da minha adoração a Deus? Então a gente tem que parar para refletir um pouco. Será que eu estou cuidando bem do meu corpo e isso tem me dado saúde espiritual e tem me colocado também como um adorador fiel e verdadeiro diante do Senhor? As nossas vidas, elas estão cheias de cuidado e manutenção dos nossos corpos. Nós precisamos limpá-los, alimentá-los, né? Precisamos fazer as necessidades. Então, isso pressupõe que a gente precisa cuidar bem do nosso corpo, né? Eu preciso exercitar. Uma coisa que há também uma máxima, né, no nosso meio, é a questão do repouso. Tem gente que acha que é pecado descansar, né? A gente usava uma expressão na casa de recuperação e é uma expressão errada, né? A gente falava assim, descanso é só na glória. Não é. A gente tem que ter descanso aqui também, né? O corpo afadigado, a gente está com o corpo cansado, você está precisando dormir, você está precisando de um tempo de repouso. Por que não fazer isso? Por que não permitir? Por que não dar esse direito a você mesmo de descansar, né? Há períodos de grandes batalhas, de luta, de trabalho, mas há períodos também de descanso, de repouso, né? Para quem é registrado em serviço, ou até mesmo os autônomos, eles precisam de tempo de férias. E a férias é para quê, gente? Para fazer o quê? A gente não faz às vezes, né? Mas é para dar repouso, é para você descansar. Semana passada que a gente falou da questão da natureza, existiu uma lei, na verdade, e lá em Israel, em alguns lugares ainda pratica essa lei, que eles dão descanso para a terra. Então a terra produz 6 anos e no 7º ano não produz nada, porque ela está descansando, ela está recuperando para que ela possa depois voltar a produzir mais. Na vida nossa também, do nosso corpo, é a mesma coisa. Não há pecado em descansar, não há pecado em tirar férias, não há pecado em exercitar, né? Não há pecado em você cuidar do corpo que Deus deu a você, tá? Então, nós precisamos entender que a questão de cuidados do corpo é para toda a nossa vida, toda a nossa vida. Eu fui visitar a dona Mercedes ontem, só quero abrir um parênteses rapidinho aqui. Dona Mercedes, ela já tem, se eu não me engano, mais de 90 anos, né, dona Cida? 92 anos. E ela fez atividade física até 88, 89, até alguma coisa assim, né? Fazia primeiro hidroginástica, depois ela fazia pilates, e agora, recentemente que ela quebrou o fêmur, a recuperação dela, claro que tem oração, tem médico, não estou falando contra isso, mas a boa recuperação dela se dá porque ela também cuidou do corpo dela. Ontem eu fui visitar, ela levantou a perna, gente, que ela quebrou para mim. Ela tem 6, 7 meses, né, dona Cida? Já deu uns 6 meses que ela quebrou o fêmur. Uma pessoa de 92 anos. Então é um exemplo para nós de que nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. Porque numa hora que você vai precisar dele, seja para fazer qualquer coisa, até vir à igreja, gente. Você precisa do corpo para vir aqui à igreja. É nessa hora que eu estou sendo, então, um bom mordomo, né?
a questão de cuidados, né, com o nosso corpo. Vamos lá. Mesmo com todo esse cuidado, os nossos corpos eventualmente se quebram, ficam doentes e exigem então maiores cuidados. Eu gostei da expressão que a Rayane colocou aqui no estudo, que ela pôs assim, ó, ter um corpo dá trabalho, e dá trabalho mesmo, né? Ou manter um corpo dá trabalho. Não dá só trabalho, viu, Ray? Eu podia acrescentar aqui, dá gasto também, né? Por que dá gasto, né? Cuidar da saúde dá gasto. E nós precisamos entender que é um bom investimento, porque o corpo não pertence a nós. O nosso corpo pertence ao Senhor. No fundo, então, o cristianismo é uma fé completamente corpórea. Vamos abrir em João capítulo 1, por favor? João capítulo de número 1. Olha que interessante, nós temos aqui na expressão do Evangelho de João, capítulo de número 1. Ô Nani, não sei se tiver alguma pergunta no YouTube, você pode passar depois, tá? Por favor. João capítulo 1, versículo 14 diz assim, ó: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que isso tem a ver, gente? Que o próprio Cristo, ele se encarnou, ele veio com corpo também, né? E ele viveu 33 anos aqui, né, como nós vivemos, e com certeza Jesus cuidou do corpo dele, né? Jesus cuidou do corpo dele. Com certeza, embora não tenha muitos relatos disso, nós vemos algumas expressões nos evangelhos de que Jesus tinha cuidado com o seu corpo, né? Algumas delas eram o quê? Jesus tinha tempo para descansar, ele tinha tempo também para dormir, né? Lembra daquela tempestade que estava tendo no barco? Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Por que ele estava dormindo? Para mostrar que ele era Deus? Não, gente, ele estava dormindo porque ele era ser humano, ele precisava descansar. Ou você acha que Jesus, ele não dormia, ele não descansava? Não, Jesus, ele fazia, em 33 anos ele fez o ministério sem dormir. Não, muitas vezes ele dormia em lugares ruins, né? A Bíblia fala que o Filho do Homem não tinha onde repousar, onde reclinar a cabeça, mas ele dormia, né? Jesus, ele sabia disso, né? Uma outra coisa também, Jesus, ele se alimentava. Você vai ver em alguns momentos com seus discípulos, ele está compartilhando de uma refeição, né? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, e Jesus fazia isso, né? Ele tirava as suas sonecas, sujava os pés, lavava, e provavelmente ele gostava de um bom e longo jantar, né? Algumas vezes ele ia na casa de algumas pessoas, de alguns personagens, e com certeza ele jantava com aquelas pessoas, né? E era uma forma também dele influenciar através da vida dele as pessoas que muitas vezes não tinham acesso a ele, ou até mesmo a palavra de Deus. Então, a gente vê que o próprio Cristo, ele teve um corpo, ele encarnou. E ele veio aqui com esse corpo, o verbo se fez carne, e ele se entregou por nós, com o corpo dele, se entregou por nós lá na cruz do Calvário, né? A Bíblia fala que sem derramamento não havia remissão de pecado. Então Jesus, ele se entregou. O corpo dele foi entregue por mim e por você naquela cruz. Até aqui alguma pergunta, gente? Não? Então vamos para frente. Nas Escrituras também nós descobrimos que o corpo não é periférico à nossa fé, mas intrínseco à nossa adoração. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós leremos o versículo
de número 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha o que diz aí, ó. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão que Paulo usa aqui é que ele fala do espírito, ele fala da alma e ele fala do que também? Do corpo. Então, a questão da nossa vida espiritual, ela está atrelada, ela está ligada também ao nosso corpo, né? Como eu tenho cuidado dele, o que eu tenho feito com ele, né? Através da minha vida. Então, ele fala assim que tem que, tanto a alma, o espírito e o corpo, ser conservado íntegro e irrepreensíveis, né? Aguardando ou na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, aquilo que eu faço com o meu corpo é uma forma também de adoração ao Senhor, né? Se eu uso ele mal, se eu maltrato o meu corpo, se eu não dou descanso, se eu castigo o meu corpo, né? Eu não estou tornando ele irrepreensível para a volta de Jesus Cristo, meu Senhor, né? Tem muita gente que fala assim, mas é a matéria, mas é a matéria que fala que é a habitação de Deus, essa matéria. O dia que a gente morrer é outra história. Esse corpo que nós temos será glorificado. Eu não sei como que vai ser, sinceramente, a Bíblia não fala exatamente, mas não vai ser esse corpo. Vai ser um corpo incorruptível, ele não vai envelhecer, né? Não vai precisar mais de exercício, graças a Deus. Você não vai precisar ficar puxando peso, né? Tomando creatina, né, Felipe? Tomando whey protein, não precisa mais nada disso aí. Oi? Será que vai ter bola no céu? Eu não sei. Eu acho que não, né, Dri? Senão vai dar muita encrenca. Aí Deus vai expulsar alguns do céu, por causa das brigas que nós temos na bola. Enfim, gente, enquanto eu estou aqui em vida, eu adoro a Deus através do meu corpo, né? É o meu corpo que vem no culto, é o meu corpo que levanta para orar, é o meu corpo que estuda, é o meu corpo que adora a Deus, né? Davi fala que quando a arca foi para a cidade dele, ele chegou dançando. Era o corpo dele, gente. Tanto é que a esposa, Mical, falou assim, você parecia um louco, dançando ali perante as mulheres, que vergonha. E ele falou assim, não, eu estava fazendo isso para o meu Deus, né? Era o corpo dele. Ele estava celebrando a presença de Deus chegando na cidade dele, né? Era através do seu corpo, né? Por isso, o chamado bíblico para uma moralidade corpórea também, na pureza sexual, por exemplo, ou na moderação de comer e beber, não vem de um desdém por seu corpo e seus apetites, mas por entendermos que os nossos corpos são centrais para a nossa vida em Cristo. Deixa eu falar algumas coisas importantes dentro desse ponto aqui, que a Rayane colocou no estudo, né? A questão da moralidade e a questão da pureza sexual. Nós precisamos tomar cuidado com isso, né? A questão da pureza sexual também, nós podemos adorar a Deus ou nós podemos destruir o nosso relacionamento com Deus, né? Uma das coisas que a internet trouxe e acelerou foi a questão da pornografia, né? Então, da maneira que eu trato também a questão da impureza sexual, eu não estou adorando a Deus, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Temos que pregar para os nossos jovens, para os adultos, para os casais, que Deus se importa sim com a questão da minha sexualidade. Ele se importa sim com a questão da minha pureza sexual. Ele se importa sim com a maneira com que eu lido com o sexo. Ele se importa sim, né? O sexo foi criado por Deus, não foi o diabo que criou, mas nós precisamos entender que o sexo é dentro de um ambiente chamado casamento, né? A estrutura familiar, casamento. Foi assim que Deus criou, foi assim que Deus então o fez, né? O homem e a mulher não é para ter vários relacionamentos extras conjugais e assim por diante. É dentro de uma pureza, né?
Tem algumas seitas e religiões que falam da questão da poligamia. A poligamia não é bíblica, tá? Mas como que Abraão teve 2, 3, 4 mulheres, Davi, mulherengo, tinha um monte de mulher, eles estavam certo ou errado? O que vocês acham? Será que foi Deus que falou, Davi, casa com umas 5, 6, e você vai montar o seu harém? Foi Deus que colocou no coração de Salomão, olha, você vai casar com 700 mulheres e vai pegar mais 300 concubinas. O que vocês acham, gente? Não. A poligamia não foi uma ordem divina, foi uma escolha humana. Tanto é que quando a gente vai pegar no Novo Testamento também, que importa para nós, Jesus ele vai falar da questão de que quando o homem se relaciona com uma mulher, né, quando ele casa com ela, ele torna o quê? Uma só carne com ele. Não é com eles, não é com elas, com várias, é com um, tá? Então a gente quebra esse conceito, né, hoje está muito na moda, né, a gente vê às vezes na internet, na própria televisão, trissal, né, que é um homem e 2 mulheres, e vira uma salada. Não foi assim que Deus criou. Deus criou Adão para Eva, ou Eva para Adão. O que foge disso, gente, não é vontade de Deus, tá? Que a gente não vai ter tempo muito aqui, mas Abraão, quando ele está ali com Sara, era para ele ter filho com ela. Ele depois recorre, né, junto com Sara, da Sara ficar falando na cabeça dele, ele recolhe a sua concubina, Agar, tem Ismael, e um baita problema surgiu através disso, né? Questão da impureza sexual, tá? Deu para entender isso aí, gente, da questão do nosso corpo? Então, que eu e você possamos estar atentos com isso. 2 outras coisas importantes que a Rai colocou para nós aqui também. Sobre essa moralidade corpórea, nós precisamos entender sobre a comida e sobre a bebida aqui também. Por quê, pastor? O que isso tem a ver com a nossa adoração a Deus? A alimentação ou até mesmo a bebida? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque eu posso, através da comida e bebida, maltratar o meu corpo. Eu posso destruir o meu corpo. E o meu corpo é o que, gente? O que é? Templo do Espírito Santo, santuário de Deus. Nosso corpo teve um preço, foi comprado por um preço, né? E isso aqui é uma luta. Não é só para vocês, é uma luta para mim também. Esse mês agora, né? No finalzinho de junho para começo agora de julho, eu fiz um jejum, estou ainda, né? De doce. Gente do céu, como é duro, não é? Ou só eu que passo por isso? Nem me fala, né? O mês passado do acampamento eu fiz jejum de café. Nos primeiros dias dá dor de cabeça, dá mal-estar, dá ânsia de vômito, dá um monte de coisa. Porque o nosso corpo acostuma com isso. Mas por que eu estou falando disso? Porque o nosso corpo precisa de cuidado na questão da alimentação. Eu tirei o doce, gente, e é tão engraçado algumas coisas, né, que a gente só percebe que é viciado quando você tira. A Ana falava para mim, você está muito viciado em doce. Eu falei, imagina, filho, eu controla nada, gente. É a hora que eu quero, né? É igual café, controla nada. E aí ontem eu fui na farmácia pegar um medicamento com a minha mãe, e eu pesei, né? Nessa brincadeira eu perdi 2 quilos. Será que eu estava viciado em doce? Aí você vai medir a glicemia, né? Da última vez que eu fui, a médica falou assim, você não está diabético nada, né? Mas você está com 98, acima de 100, né? Que já não é bom para a sua saúde. Então o que eu como e o que eu bebo é importante, né? A questão dos triglicérides, colesteróis. O meu colesterol, gente, é zoado. Mas por quê? Gosto de gordura, né? Gosto de comer doce, gosto de comer massa. E tudo isso acaba interferindo aonde? Na minha saúde, diretamente na minha saúde, né? Eu fui fazer um exame e estava lá, falta de vitamina B. Aí eu comecei a ler um pouquinho, gente do céu. A falta da vitamina B, ela gera um monte de problema para o nosso corpo. Um deles é a fadiga, você fica fadigado.
Sabe uma outra coisa que a falta da vitamina faz? B, memória. Quantas coisas que eu esqueço e estou cuidando mal do meu corpo. Aí vou lá, tem que comprar um complexo, tomar vitamina B e tem que tratar. Né? A água. Quem luta em beber água aí, gente? Eu luto, é uma luta beber água. Né? Às vezes eu tenho a garrafinha, passo o dia inteiro com a garrafa cheia. É migué, né? Tinha que beber, né? Eu fui no nutricionista, ele falou, Fernando, você tem que tomar 3 litros de água por dia. Eu falei assim, mas e a fralda? Né? Eu tenho que usar o dia inteiro também? Porque 3 litros você vai no banheiro toda hora. Mas isso é o que o meu corpo precisa. Né? Então, parece bobo que eu estou falando aqui, gente, mas esses cuidados fundamentais com comida, com bebida, né, com sono, com alimentação, ele mostra, né, até a minha vida espiritual também como está. Então nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá então. Então, entendendo que os nossos corpos, né, tem tudo a ver com a questão espiritual, a gente também tem que entender que a nossa vida em Cristo, ela está ligada também da maneira que eu tenho cuidado do meu corpo. Os nossos corpos e as nossas almas são inseparáveis e, portanto, o que fazemos com os nossos corpos e o que fazemos com as nossas almas sempre estão entrelaçados. Vamos lá ver Romanos 12, versículo 1 e 2, né? Enquanto a gente está vivo, há essa ligação. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que foi o tema do nosso acampamento. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos pensar a primeira coisa aqui. Eu tenho que me apresentar a Deus, né? Fazendo um culto a Ele através do meu corpo, né? É o que ele está falando aqui, ó. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto que a gente está falando não é esse aqui da igreja. Está falando quando eu saio também da igreja. Eu cultuo a Deus fora da igreja. Tem muita gente que acha que não, que o culto é só aqui. Não, eu cultuo a Deus também lá fora, através do meu corpo, através das minhas atitudes. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa questão do nosso corpo, eu cultuo a Deus através dele. Obrigado, seu Theo. Obrigadão. E quando eu cultuo a Deus através do meu corpo, automaticamente, né, fazendo esse culto racional, eu estou buscando uma renovação na minha mente. Né? A renovação da mente está ligada também ao meu corpo. Né? A minha mãe dizia um negócio interessante, né? Ela falava assim que cabeça que não pensa, o corpo padece. E é exatamente isso. Né? Então está uma coisa ligada com a outra. Vamos para frente. Os corpos então que usamos no nosso culto a cada semana são os mesmos corpos que carregamos para a mesa da cozinha, para banheiro, para o banheiro, né? E para debaixo da coberta à noite e a qualquer lugar que nós vamos, né? Então é esse corpo que nós temos, não tem outro. Né? O mesmo corpo que está aqui agora, você que está aqui, os que estão em casa, participando desse estudo, é o corpo que vai amanhã trabalhar, que vai acordar cedo, né? E nós não somos várias pessoas, não temos vários corpos, é um corpo só. Então a gente tem que cuidar dele. Né? Eu estou aqui cultuando a Deus, lá fora que meu culto continue ao Senhor. Através dos meus atos, do cuidado dele e assim por diante. Vamos lá. Estou quase caminhando aqui já para o final. Cuidado, né? Cuidado com o quê? O exterior do corpo limpo, mas o interior sujo.
Vamos abrir em Mateus capítulo 23, por favor. Nós vamos entender uma outra questão também do nosso corpo. Vamos lá, Mateus capítulo 23, versículo de número 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. O que isso quer dizer? Que o interior do nosso corpo é mais importante que o exterior, tá? O que a gente pode combater com isso, né? A questão do culto ao corpo, que é um outro extremo, que a gente não pode cair também. Não podemos cair na questão do desleixo, que é um extremo. Eu não vou cuidar porque nós vamos morrer mesmo, né? Um dia eu estava no supermercado, acho que eu estava saindo da Covid já estava mais de 10 dias, né? E eu estava naquela fase ainda angustiado, preocupado com doença, com morte, né? E eu ia pegar um chocolate, eu falei, acho que eu não vou levar o chocolate. Falei perto da mulher do caixa, né? Eu não vou levar o chocolate não, porque eu preciso cuidar da minha saúde, né? E às vezes um chocolate muito doce não faz bem para a saúde, né? E ela virou para mim e falou assim, mas um dia todo mundo vai morrer, né? Ela falou desse jeito assim. E de fato nós vamos morrer mesmo. Esse corpo aqui vai para debaixo da terra, mas não é por isso que eu tenho que deixar de cuidar dele, né? Se eu tivesse essa palavra aqui naquele dia, eu falei assim, eu sei, mas eu preciso cuidar do corpo que Deus me deu, né? O jeito que eu cuido dele vai determinar também o meu fim. Se eu cuido mal, pode ser que eu não herde a salvação em Cristo Jesus. Mas enfim, o outro extremo é o quê? É o culto ao corpo, né? No acampamento a gente até falou um pouquinho disso, a Rayane falou muito bem falado, né? Da questão daquela autocobrança de um corpo perfeito. Não existe um corpo perfeito, gente. Sabe onde existe corpo perfeito? No Photoshop, né? Você coloca lá uma foto e você trabalha aquela foto inteira. Tira celulite, tira estria, né? Tira barriga, tira às vezes aquele olho fundo, né? De cansaço, tira ruga, é uma bênção. Só que aquilo lá é uma mentira, né? Ou existe aquelas mulheres e homens que ganham dinheiro com o corpo e vivem o dia inteiro cuidando do corpo. Aí entra o outro extremo, que é o culto ao corpo, né? Então que a gente possa se aceitar do jeito que nós somos, mas sempre buscando melhorar. Mas lembrando de uma coisa importante, o interior é mais importante que o exterior, tá bom? Todo mundo entendeu aqui? Alguém quer acrescentar alguma coisa ou perguntar? Não? Então vamos para frente. Devemos encarar então o nosso corpo como uma dádiva divina. Afinal, foi o Senhor quem nos criou. No Salmo 139, 14, Davi fala assim, eu te louvarei porque de um modo admirável e maravilhoso fui formado, né? A gente agora que está recebendo os bebês aqui na igreja, né? Que veio a Manu essa semana, veio o Vitor, veio o Arthur, e de fato, gente, que coisa maravilhosa que Deus fez. O corpo perfeito, né? As mãos, os pés, né? Tudo, gente, perfeito. Os ossos, né? Serem formados no ventre de uma mulher. Foi Deus que fez, né? Foi Ele quem nos criou. Então nós temos que encarar o corpo como uma dádiva divina que Deus nos deu, né? Foi Ele quem deu a cada um de nós. Foi Ele quem nos deu vida, né? É isso que fala nos Salmos. Nosso corpo nos foi dado para mantê-lo em caminhos saudáveis. Mas quando ultrapassamos o limite e adentramos o controle doentio, passamos da mordomia para a idolatria. E eu e você temos que tomar cuidado com isso, né? Com a idolatria do corpo, ou culto ao corpo, né? E tem, né, muitos personagens bíblicos e até mesmo na história de pessoas, né, que valorizaram mais o corpo, né? A beleza, a formosura
e acabaram então entrando na idolatria. Eles trocaram, né, a mordomia pela idolatria, né? Então, que a gente tem esse meio termo. Eu preciso cuidar da minha saúde, mas eu não preciso idolatrar o meu corpo, né? Eu sei que esse corpo aqui é uma matéria e que um dia ele vai ou para debaixo da terra ou nós seremos glorificados, nós seremos arrebatados no dia em que o Senhor voltar. O fato é que eu e você temos que ser mordomos e não idólatras. Quando desejamos o controle doentio sobre os nossos corpos, falhamos sobre eles constantemente. Nossos métodos, expectativas e resultados conseguem entrar em nossas conversas e também nas nossas postagens de redes sociais. Então, que eu e você possamos cuidar do corpo como bons mordomos e não idolatrarmos o nosso corpo. Aliás, gente, de vez em quando é até bom desligar a internet, né? E deixar de ser influenciado por esses influenciadores, né? Que tem o corpo perfeito, a fala perfeita, a família perfeita. Isso aí não existe. É só na tela. Pois não, Rai? Ah, sei. Sim. Sim. Porque ela entendeu que o que vende é o corpo dela, né? É, para quem está em casa que não ouviu o que a Rayane falou que a Nicole Baus, né? Ela falou que o corpo dela era uma embalagem. E de fato, né? Nós também temos que tomar cuidado para não sermos influenciados por esse tipo de comentário, né? Porque senão a gente vai ficar frustrado. Porque se olha para o corpo de uma mulher igual essa, a gente fala, nossa, esse é o corpo que eu quero ter. Gente, menos, né? Calma. Né? Cada um tem que ter o seu corpo, a sua estrutura. A gente tem que ter saúde, né? Para que a gente possa desempenhar aquilo que Deus colocou para cada um de nós. Né? E isso vira um produto, né? O corpo dela é um produto, uma embalagem igual de mercado. E vende, né? E vende muito caro. Né? As pessoas pagam preço alto por isso. Tá? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Aqui desse lado, não? Então vamos lá. Qual que é o desafio? Vou caminhar aqui para o final. Qual que é o desafio nosso então? É que aqui não vai dar para a gente fazer, né? Lá no acampamento, a gente também acho que não conseguiu, né, escrever no papel, mas vamos tentar fazer na mente ou em casa isso, né? Escrever num papel uma maneira concreta de cuidar do nosso corpo. Vamos pensar aqui um pouquinho, né? De uma maneira concreta, de uma maneira real. O que você pode melhorar na questão do cuidado do seu corpo? Onde você tem falhado? O meu, assim, de bate-pronto, eu durmo muito mal, né? Eu não consigo controlar a hora que eu vou dormir. Não consigo. Eu falo assim, preciso dormir até 11 horas. E às vezes eu passo até 11h30, 20 para meia-noite. No outro dia, 6 horas, 10 para 6, eu estou acordado de novo. Mas o que acontece durante o meu dia? Eu sinto cansaço. E aí eu fico fazendo o quê? Tomando um pouquinho de café toda hora. Para dar aquela animada, né, Andréia? Só Deus sabe. As garrafas de café que a gente toma, né? Então, eu preciso mudar isso. O que eu tenho que fazer? Criar um hábito. Como jogar bola, como uma atividade física que eu já tenho mais facilidade, né? Não preciso mais ficar, eu preciso acordar e tenho que ir para a academia. Não preciso mais disso, eu consegui vencer. Agora, a questão do sono também é fundamental. Eu lembro quando eu estava na terapia com a doutora Cássia, e até mesmo a doutora Tatiana, ela falava muito disso, né? Que nós, para ter uma saúde emocional e mental boa, a gente precisa de atividade física, a gente precisa dormir bem, senão eu não fico disposto para outro dia, né? Às vezes a gente tem crises de ansiedade ou de pânico porque o nosso sono não está bom, né? E tem mesmo, gente, porque você passa o dia mais agitado, às vezes tem tontura, sei lá, fica cansado, né? Falta de ânimo para fazer as coisas, porque às vezes é o sono que está desregulado. Então a gente precisa melhorar. E hoje, gente, hoje tem muitas coisas alternativas, sem ser droga,
para que a gente possa dormir melhor, né? Desligar mais cedo as coisas, né? Eu estava na casa do Pedro esses dias que a gente foi conhecer o Vitor. Ele estava mostrando um vídeo de uma mulher que é psicóloga, mas ligada na área de sono. E ela fala que a partir das 6 horas da tarde, isso aí é óbvio para todo mundo, né? O nosso corpo ele começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Alguns começam mais cedo, né, Adriano? Começa às 4h30. Mas enfim, o nosso corpo começa a falar assim, é hora de você desligar. E ele começa a mandar esse hormônio, melatonina. Só que a nossa vida, ela é agitada, né? Quando dá 5h30, 6 horas, eu começo a sentir um pouquinho. Quem sente também isso? Você sente? Sente? Bastante, né? Começa a dar aquela fadiga, você fala, nossa, se eu deitasse agora, eu vou dormir. E de fato, foi Deus que criou a gente assim. Só que pelas atividades, trabalho que a gente tem, o que a gente faz? Você não desliga, né? Por que nos antigos, né, quando não tinha a energia elétrica, a vida deles era totalmente diferente da nossa? Essa psicóloga fala que o certo era a gente dormir ao anoitecer e acordar ao amanhecer. Isso é o óbvio. Eu vou 6 horas, 6h30, 7 horas, já vou para a cama, vou dormir. É que a gente não consegue pela cidade, pelos compromissos financeiros e etc, né? Tem muitas coisas envolvidas. Só que esse é o jeito certo. O que está errado? Nós. Então no meu caso aqui, não estou falando para ninguém isso, estou falando para mim mesmo. Eu tenho que organizar, né? E uma das coisas primeiras é desligar o celular, né? Falou, não, eu vou me desligar um pouco do celular, vou pegar um livro, fazer uma leitura, né? Porque o livro ele tem a tendência de fazer o que com você? Relaxar, né? Eu e a Ana compramos agora chama ruído branco, já ouviram falar disso? É um aparelhinho que produz sons para você relaxar, para dormir, né? Custa baratinho, 60, 70 reais, porque a gente quer tentar baixar, né? Dormir 10 horas, 10h30, porque no outro dia a gente vai produzir mais, né? Pois não, Rai? Ainda bem, nossa, eu até assustei agora. Falei, ela vai falar que faz mal para a saúde. Eu perdi 70 reais. Sim. A Ju, ela está fazendo isso com o Vitor. Põe um som de chuva, tem um som de útero mesmo, que fica, faz uns barulhinhos, que igual barriga de mãe mesmo, né? E tem crianças que conseguem relaxar com isso, né? A Silvana com o Dani, quando eles querem já colocar ele para dormir, o Eliel, eles colocam músicas instrumentais também, porque vai relaxando a mente. Tem que tomar cuidado, até falar para alguns crentes disso, né? Vai achar que é espiritismo, macumba, nada, gente. É um som para te relaxar, né? Você quer ver uma coisa que eu mudei meu conceito, né? A doutora Cássia, ela fazia um exercício de respiração comigo. Quando a gente está ansioso, qual que é a primeira coisa que altera? Respiração. O coração, acho que eu vou morrer agora. E aí vomita, aí passa mal, dá dor de cabeça. Respirar. É coisa, gente, que é o corpo, é a mente, está ligado. Você tá, o que o seu corpo está falando, sua mente? O fião, você está numa sintonia errada. Seu corpo vai dar problema. Sintoma de infarto, né? Começa, uma pontada, às vezes é um infarto. E tem várias coisas, né? Tem gente com problema familiar cardíaco e tantas outras coisas, né? Então precisamos cuidar do nosso corpo. Reflita ou escreva sobre formas de cuidar do seu corpo que vão impactar a sua vida com Deus, a sua vida com Cristo, né? Isso é legal. O que eu posso mudar para melhorar no meu modo de viver, né? No meu corpo, no meu relacionamento com Jesus? Será que se eu dormir mais cedo, eu vou ter mais disposição para orar no outro dia de manhã? Será que se eu me alimentar bem, né? Eu tiver mais disposição, será que eu vou ter mais vontade de ler a Bíblia? Não sei, gente, a gente precisa pensar, tá? E por último, quando você, aqui já é bem da Rai mesmo, né? Quando você olhar no espelho, olha que interessante, e for escovar os dentes nessa semana, agradeça a Deus
por te criar e por criar, né, e amar o seu corpo. Então, agradeça a Deus pela vida que Ele te deu e cuide bem do seu corpo. Cuide bem do seu corpo. Termino dizendo, é o seu corpo que te trouxe aqui, né? Você que está em casa também nos assistindo através do seu corpo. Então, que eu e você possamos sermos bons mordomos, né? Servirmos ao Senhor através do nosso corpo. Amém? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Tem alguma pergunta no chat, Nani? Não? Vamos ficar em pé então, por favor? Eu queria orar com vocês. Só um adendo assim, gente. A questão hoje, né, minha de às vezes frequentar uma clínica para fazer atividade física, tudo, foi coisas que eu fui aprendendo, né, com esse período que a gente vai passando, né, de lutas, de dificuldades. Eu fui entendendo que eu fazer atividade física não está ligado em ficar forte, musculoso, não é isso. Eu tentei, estou tentando até hoje conscientizar que vai fazer bem para mim mesmo, vai fazer bem para o meu corpo, né? A questão de mobilidade, acho que no Pilates trabalha muito bem isso, né? E eu comecei a ver, Dari, e para vocês aqui também, né, que os exercícios que eu faço no meu treino funcional, que é na academia, são coisas que eu uso no meu dia a dia. Gente, o levantar de uma cadeira, o sentar, né? A gente faz bastante agachamento lá. O sentar, o levantar, o andar. Esses dias na clínica chegou um senhor lá também eles têm a fisioterapia, que não estava conseguindo andar por causa do joelho. Horrível, gente. Imagine você chegar numa idade onde você não tem esse movimento aqui para andar. Às vezes não conseguir tomar banho sozinho. Então, que eu e você possamos cuidar do nosso corpo, é mobilidade, questão de equilíbrio, né? Várias coisas a gente pode falar de atividade física aqui. Alimentação, quando eu tive crise de labirintite, a médica que me atendeu lá em Santa Cruz, ela falou assim, você tem que cortar duas coisas, olha que facinho que é, né? Acho que a dona Cida também ouviu isso, né, dona Cida? Café e doce. Você quer sair de uma crise de labirintite, Fernanda? Ela falou para mim, tire café e doce. É o que eu mais gosto, né? O café e o doce. Então, são coisas para o meu corpo, para o meu bem-estar. Então, através disso, eu posso cultuar a Deus de forma melhor. Tá bom? Vamos orar, gente? Deixa eu ver se tem algum pedido de oração aqui, para a gente colocar. O Roger pede pela família dele. O Gerson pede oração pelos irmãos e os familiares que estão enfermos. E eu quero uma oração especial pela Camila também. Hoje eu fui visitar ela, está na UTI, né? Ela estava com uma infecção urinária, ficou internada semana passada, teve alta, e 2 dias de alta ela voltou, né, para o hospital, e ela contraiu uma pneumonia, né? Então ela foi de novo para o hospital e acabou sendo internada na UTI, para fazer um tratamento mais intensivo. Então hoje eu fui lá à tarde, e a dona Flávia, a mãe dela, está bem apreensiva, assim, preocupada. Queria que os irmãos orassem também pela saúde dela. Amém? Se alguém também tem algum pedido, levante a mão que nós vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse estudo, por esse tema que nós trabalhamos aqui, que é a questão da nossa mordomia através do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Senhor. O nosso corpo foi comprado por um preço na cruz do Calvário. E nós queremos glorificar ao Senhor através do corpo que o Senhor nos deu, pela vida que o Senhor deu a cada um de nós. E nessa noite, Pai, nós queremos também orar pelas pessoas que estão aqui entre nós, aqueles que estão em casa assistindo esse culto, o Roger que pediu oração, o Gerson. Quero orar também pela vida da Camila. Quero orar para que o Senhor esteja abençoando os enfermos da nossa igreja, que eles possam, ó Deus, receber o milagre, a cura, a bênção do Senhor sobre eles, Pai, e que nenhuma obra do mal prevaleça contra esses nossos irmãos, que o Senhor possa dar saúde física, emocional e espiritual ao teu povo, à tua igreja, Pai. Abençoe os que estão aqui também essa noite, que o Senhor possa estar com as tuas mãos sobre cada um de nós, e que o Senhor responda as nossas orações segundo a tua vontade, Pai.
Quero orar também pelo seu Paulo, pai da Silvana que está internado. Tem misericórdia da vida dele, Senhor. Que o Senhor possa enviar a tua provisão, o teu milagre, a tua cura sobre ele essa noite, Pai. Nós assim concordamos e declaramos a tua vitória sobre cada um de nós essa noite. E que o amor do Pai, a graça redentora do Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e que as consolações do Espírito Santo sejam presentes na nossa vida hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Semana que vem eu vou colocar no grupo aquilo que a gente vai estudar, mas eu gostaria que vocês voltassem aqui, tá bom? Para estar conosco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, gente.